Bom, pessoal, continuando a nossa aula, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a assistência farmacêutica, tá? Que é o primeiro assunto que a gente vai falar dentro da nossa UC6. Para começar, né, eu tenho umas perguntinhas aqui para vocês pensarem um pouquinho em relação a essa parte de armazenamento de medicamentos. Vocês têm medicamentos em casa? Onde e como estão armazenados? Deve ter um monte. Tem gente, eu tenho uma tia que é desse jeito também. Ela é hipocondríaca, só que ela tem um detalhe. A minha tia, aliás, é essa que pegou o Covid 2 vezes, tá? Ela compra, né? Tudo que você fala pra ela que é bom, ai, que dor de cabeça que eu tô, nossa, pra dor de cabeça eu uso, sei lá, Dorflex, Lisador, paracetamol, Cefalib, sei lá, cada um tem uma preferência, né? O que você falar para ela que você toma, ela vai lá e compra. Só que tem um detalhe. Ela compra, aí ela chega em casa, ela abre a caixinha, ela começa a ler a bula. Só que a primeira coisa que ela lê na bula são os efeitos colaterais e as reações adversas. Aí o que que acontece? Ela não toma mais nada. Então ela compra, na casa dela é uma verdadeira farmácia, então ela tem uma gaveta assim que ela abre, que é cheia, repleta de medicamentos. Mas ela também não toma nada, porque ela tem medo, né, de tudo. Mas assim, o que você falar de medicamento para ela, nossa, ela conhece tudo, ela sabe tudo e ela tem tudo na casa dela, né? Então, e a maior parte das pessoas tem medicamentos em casa, né? Por quê? Porque se não estava bem, você foi no médico, o médico passou uma receita para você. No Brasil, nós temos um grande problema ainda, coisa que não acontece em outros países, né? Como Estados Unidos e Europa, por exemplo. Você vai na farmácia, eles só dispensam a quantidade de medicamentos que você vai usar naquele tempo, naquele período, né? Que nem é feito com antibiótico aqui, né? Cefalexina 500 miligramas, de 6 em 6 horas durante 5 dias. Então eles vão dispensar para você essa quantidade só, né? Tipo 20 comprimidos, 20 cápsulas, depois eles não vão dispensar mais. E medicamentos para dor, né? Você vai usar, muitas vezes a caixinha vem 20 comprimidos, você vai usar 14. Os outros, né, 6 comprimidos, ficam lá guardados na caixinha dentro da farmacinha, tá? Então, no Brasil é muito comum, né, isso acontecer. Né? No Brasil, todo mundo tem a farmacinha. E o pior de tudo, o que é? Se tem a farmacinha e fica lá guardadinho, é uma coisa. Mas o problema é que uma pessoa vai receitando para outra, né? Uma pessoa, não, eu tomei esse medicamento, foi muito bom para mim, toma. Inclusive, eu tenho até aqui na minha casa. Pega a caixinha aqui para você, né? A gente sabe que acontece isso. E o grande problema né? Esses medicamentos aí, essas caixinhas, né, de medicamentos, é, as pessoas olham para de validade? A maior parte não, né? Esquece do prazo de validade. Medicamento, né, é ad eterno, né? Você compra a qualquer momento que você quiser tomar, você pode tomar. Só que não é assim. Tem o prazo de validade deles. E onde está armazenado? Como está armazenado esse medicamento, tá? Os locais que a gente não pode deixar medicamentos, quais são? Banheiro e cozinha. Por quê? São lugares quentes e lugares úmidos, tá? A cozinha, você tá fazendo comida, você liga fogão, você liga o forno, né? Mas tá guardadinho lá dentro do armário. Gente, não adianta, né? Mesmo dentro do armário, você tá sentindo todo aquele calor que está presente no ambiente, toda a umidade que está presente no ambiente. Banheiro, banheiro também, né? Banheiro você tá ligando o chuveiro e no calor, por mais que você, eu tomo banho gelado, né? No calor.
Tem gente que toma banho quente no calor, mas você tá lá provocando a umidade, né? Também, tá? Então, são os piores lugares para guardar o medicamento e são onde as pessoas mais guardam os medicamentos, né? São onde as pessoas mais armazenam esses medicamentos. Você tem algum medicamento armazenado em condição especial de temperatura? Qual? Onde e como está armazenado? Então, aqui é uma outra questão, né? Por exemplo, onde que você armazena a insulina? A insulina tem que ser guardada na geladeira. Tem alguns antibióticos que depois que você abre, você tem que guardar também na geladeira. As pessoas guardam na geladeira? Às vezes a pessoa esquece. E outra, onde? Né? Qual o local na geladeira que a pessoa coloca? Na porta da geladeira? Gente, a porta da geladeira a gente não pode colocar medicamento nunca, tá? Por quê? Porque na porta da geladeira eu não consigo manter a mesma temperatura que está lá dentro da geladeira. Então eu sinto em te dizer que tá errado. Vocês... Então, é a mesma coisa, gente, os ovos, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, que os ovos, aonde que ele tem um lugarzinho, né, na geladeira, tem um lugarzinho especial na porta, né, para você colocar os ovos. Você tira da caixa os ovos e coloca ele lá bonitinho, tá? É errado também. Por que é errado? Porque os ovos, ele tem um prazo de validade muito curto, tá? Se você deixa na porta da geladeira, você não está conseguindo garantir a temperatura ideal que está lá dentro da geladeira para ele. Então, por quê? Ah, mas por que que não consegue? Porque você abre a porta, você fecha, entendeu? A porta, ela está em contato direto com o ar que vem de fora. O ar que vem de fora, ele não vai entrar todo dentro da geladeira. A primeira coisa que ele faz é entrar em contato com todos aqueles produtos que estão na porta da geladeira. Então, na verdade, tá? Se a gente for pensar mesmo na porta da geladeira, a gente não pode armazenar nada. Tá? Você pode armazenar o quê? Água para gelar, você pode armazenar. Se você não gosta de uma água muito gelada, tá? Mas assim, ovo é complicado, maionese é complicado também. Por quê? Porque a maionese estraga, né? Muito fácil, né? A maionese que eu tô falando é aquelas maionese Hellmann's, aquelas maionese que tem em potinho pronta, tá? Também a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a melhor coisa que tem pra gente fazer, e a gente fala de medicamentos, né? Mas se for ver tudo, tá? É colocar na parte interna da geladeira e não deixar na porta da geladeira, porque é mais fácil dos produtos estragarem, tá? Na porta da geladeira. Os medicamentos podem ficar armazenados em qualquer local? Por quais motivos? Né? Foi aquilo que eu estava acabando de falar para vocês agora. Não pode ficar armazenado em qualquer lugar, né? Tipo, na geladeira a gente tem que tomar cuidado onde colocar. E a gente não pode também colocar todo o medicamento que a gente tem na geladeira. Por quê? Porque tem medicamentos que não podem ficar numa temperatura baixa, né? Se o medicamento ficar na temperatura baixa, se ele vai estragar do mesmo jeito. Então a gente tem que saber onde guardar, tá? Cozinha, banheiro, são lugares quentes e úmidos, tá? Esquece, não pode usar. Mas onde que eu vou guardar então? Guarda no quarto, tá? Mas assim, eu vou guardar no quarto, não na parte baixa, guarda na parte de cima, principalmente quem tem criança em casa, tá? Por quê? Porque criança é tudo xereto, né? Criança eles adoram, eles querem ir lá, eles querem ver o que é. Até quando chegar uma certa idade, depois ela já começa a entender o que é medicamento e tudo mais. Né? Mas tem muitas crianças que mesmo assim, né? Quando a criança já está em casa, mais familiarizada com esses medicamentos, é mais tranquilo, que nem os meus. Os meus filhos aqui em casa, eu posso deixar qualquer medicamento lá que eles não vão pegar.
Por quê? Porque eles já estão acostumados, né? Eles veem minha mãe pegando medicamento, tudo, e a gente sempre vai falando, olha, isso daqui é só para quando tá doente, tá? Quando você tá bem, você não toma. Então as crianças já vão, né, crescendo, porque às vezes eles olham, acho que é bala. Pode falar. Aquele AS de 100 miligramas, né? O famoso AS infantil. Eu adorava. Quando, quando eu era pequena, eu adorava aquele AS. E tinha uma vitamina que minha mãe comprava, que ela tinha assim um gosto de chiclete. E ela vinha nos potinhos coloridinhos, que era a coisa mais fofa, o potinho. Gente, mas eu comia aquela vitamina feito uma doida. Tô viva, né? Graças a Deus estou viva. Mas, que nem o AS, né? O AS, então, o AS, né? A gente fala AS infantil, né? Esse infantil aí tá errado, tá? Por que tá errado? Porque tem o AS de 100 miligramas e tem o AS de 500 miligramas. O 500 miligramas é aquele AS grandão, né? Aquele branquinho grandão. O de 100 miligramas, hoje em dia, na verdade, não é dado nem mais para criança. Por quê? Porque a gente tem no mercado hoje outros tipos de analgésicos que são mais eficazes e mais seguros do que o ácido acetil salicílico, tá? Então a gente acaba nem utilizando. Para que a gente utiliza o AS hoje? Como anticoagulante plaquetário, tá? Utiliza para afinar o sangue. Para as pessoas que têm diabetes, muitas, a maior parte das pessoas que têm diabetes utiliza. Por quê? Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão, pessoas que já tiveram infarto, pessoas que já tiveram AVC, tá? São alguns exemplos de pessoas que obrigatoriamente precisa tomar os antiagregantes plaquetários. Mas por que elas têm que tomar? Porque essas pessoas elas têm uma tendência maior de apresentar, é, vamos colocar assim, né, aqueles ateromas, né, aquelas placas de gordura nas artérias e nas veias, tá? E essas placas de gordura, o que, que pode fazer? Elas podem se deslocar de onde elas estão e pode provocar, se pegar uma veia que vai para o coração, pode provocar um infarto. Se pegar uma veia que vai para a cabeça, tá, para o cérebro, pode causar um AVC. Então, normalmente os médicos dão para prevenir, tá? Daí o que acontece? Vai afinar o sangue e não vai deixar que essa placa se desloque. Porque o que faz deslocar essa placa é a força do sangue. Quando o sangue está mais grosso, o sangue está mais espesso, né? O sangue normal, vamos colocar assim, tá? Ele vai batendo naquelas placas de ateroma, naquelas placas de gordura, e, né, mesmo sem querer, essa placa acaba se deslocando, tá? E se ela se deslocar e se ela entupir uma veia, pode dar um infarto ou um AVC, tá? Então, o AS infantil, esse AS de 100 miligramas, hoje em dia, ele é utilizado como antiagregante plaquetário, que normalmente são 2 comprimidos ao meio-dia, né? Depois do almoço, a pessoa almoça e toma os 2 comprimidos do AS de 100 miligramas, tá? Então, imagina uma criança, né, tomar esses medicamentos, né? Se a gente começar a tomar esse medicamento direto, o que, que vai acontecer? Vai afinar o sangue, tá? Daí a pessoa vai, vamos supor, para uma cirurgia com o sangue mais fino, né? O que, que pode acontecer? Dá uma hemorragia na pessoa, tá? E isso pode ser até para extrair um dente. Ah, vou tirar o dente do siso, tá? Pode dar uma hemorragia. E a pessoa tem que parar dentro de um hospital devido a esse uso do AS. Então, tem algumas coisas que a gente fazia, né, na infância, que a gente não sabia o perigo, né? E os pais da gente também não.
né? Hoje eu nem tenho esse AS de 100 miligramas em casa, porque se eu tiver, botar na boca dos meus filhos, eles vão querer mais, eu tenho certeza. Então eu nem compro, né? Tem outros analgésicos também aí que são melhores, né? Mais seguros, mais eficazes, a gente acaba usando ele. Então tem algumas coisas, né, que vai saber se não afinou, né, no sangue da gente. A sorte que não teve nada, né, não teve nenhuma intercorrência, nada. Mas imagina, pode acontecer, né? E às vezes pode acontecer alguma coisa e a gente nem sabe, né, o porquê acontece. Então por isso que a gente fala, né, sempre, né, o uso racional de medicamentos, o uso seguro do medicamento. Por quê? Porque tudo isso aí é muito sério. Imagina se é uma criança, ela cai, quebra uma perna e tem que fazer uma cirurgia. E essa criança come feito doida, esses AS de 100 miligramas. Tá? Ela pode ter uma hemorragia na cirurgia ou depois da cirurgia. E ninguém vai saber por quê, ninguém entende o porquê. Né? E todo mundo que toma esses medicamentos, tá? Que são antiagregantes plaquetários, por exemplo, esse AS, né, de 100 miligramas, Marevan, Xarelto, tá? São alguns exemplos. Vai para uma cirurgia, alguma coisa, eles têm que parar 7 dias, né? Antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico, durante 7 dias eles têm que parar de fazer o uso. Porque nesse tempo, nesse período, já deu tempo do sangue voltar a engrossar e não vai ter risco da pessoa ter uma hemorragia durante a cirurgia. Tá? Então, o negócio é sério, né? Às vezes a gente não se dá conta, né? Mas é sério. E para finalizar as questões, né, vocês conhecem outros produtos para a saúde que precisam ser armazenados em condições específicas? Quais produtos? Né? Não precisa nem falar sobre medicamentos, né? A mesma coisa, gases, aquelas compressas de gases, as fitinhas de gluco, né? Quando a pessoa vai fazer aqueles testes rápidos, né? De glicose, tá? É a mesma coisa, né? Do procedimento. Não pode guardar em local úmido, em local muito quente, que você vai acabar deteriorando esses produtos. Bom, mas vamos lá, né? Falando agora sobre a assistência farmacêutica. Isso daqui, essa primeira parte aqui, né, que eu falei para vocês sobre essa parte de armazenamento, é só para a gente começar a pensar um pouquinho, né? A gente está falando sobre controle de estoque, mas a gente vai falar sobre controle de estoque e sobre armazenamento também, porque o armazenamento ele faz parte do controle de estoque. Então aqui é para a gente ver, né, realmente que a gente precisa ter os cuidados. Então uma farmácia, uma drogaria tem que ter esse cuidado de armazenamento, um hospital, um almoxarifado do SUS, tá? O almoxarifado da prefeitura precisa ter esse controle de estoque. A Rede Frio, né, que distribui vacinas para o Brasil inteiro, precisa ter um cuidado muito grande com essa parte de armazenamento. E na nossa casa também, porque não adianta todo mundo ter um cuidado, chegar em casa, a gente pegar a insulina, colocar em cima do armário da cozinha, né, a uma temperatura de 30 graus, de 30 e poucos graus, né, que nem hoje, estava um dia bem quente. E aí, o que vai acontecer com esse medicamento? Né? Todo mundo teve um cuidado tremendo. Chegou na casa da pessoa, né, no destino final, que a pessoa vai usar o medicamento, e aí? Tá? Então, é algo que é importante a gente falar para as pessoas também terem cuidado, tá? E tem vários medicamentos que a gente sabe que tem que ser armazenado, por exemplo, em geladeira, né? Longe do sol, tá? Num lugar arejado, num local ventilado. Só que a maior parte das pessoas não sabem, né? Onde ficam armazenados os medicamentos? Pela casa inteira, né? Principalmente no banheiro e na cozinha. Porque na cozinha já vai tomar água, já pega o medicamento lá, já vai tomar água, né? Junto com o medicamento, fica um lugar mais fácil, mais prático. Só que não é assim. E a gente tem que saber orientar as pessoas também, né, em relação a isso, tá? Mostrar a seriedade, né, de tudo isso. Então agora a gente vai entrar mais nessa parte, né, do controle de estoque, falando sobre a assistência farmacêutica.
E aí vem a pergunta, né? O que é assistência farmacêutica? Né? Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso. Né? Lá na UC1, na UC2, na UC4 e tudo mais, a gente já veio falando sobre esse processo da assistência farmacêutica. Né? O que vem a ser a assistência farmacêutica? Segundo a Resolução 338, né, de 2004 do Conselho Nacional de Saúde, a assistência farmacêutica ela é um conjunto de ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e o uso racional. Então, a parte da assistência farmacêutica, né, ela fala que deve ser ações voltadas para promover a saúde da pessoa, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer uma palestra relacionada à promoção da saúde, tá? Essa palestra, ela é vista como uma assistência farmacêutica. Eu tenho que fazer a proteção da saúde. Como que eu posso proteger a saúde? Através de uma vacina, por exemplo, tá? E recuperação da saúde. Eu vou recuperar a saúde de alguém. A pessoa já está doente, a pessoa está debilitada e nós damos o medicamento para recuperar essa saúde ou para manter essa saúde, né? No caso de pessoas com hipertensão, colesterol, diabetes, tá? Um analgésico para quem está com uma gripe, né? Que é para tentar recuperar essa pessoa. E pode ser também, assistência farmacêutica, ela pode ser individual ou ela pode ser coletiva. Eu posso fazer essa assistência farmacêutica individual, que é a maior parte da assistência farmacêutica que nós fazemos, tá? Uma farmácia, uma drogaria, você vai fazer uma assistência farmacêutica individual. Você vai fazer uma assistência farmacêutica diretamente com a pessoa que você está atendendo, né? Passando essas informações relacionadas a armazenamento, a geladeira, tá? Onde colocar o medicamento dentro da geladeira. Então, você vai conversar diretamente com a pessoa e passar essas orientações para aquela pessoa. Mas a assistência farmacêutica, ela pode ser coletiva também. E essa assistência farmacêutica coletiva, ela acaba sendo muito interessante porque ela consegue atingir um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Com uma palestra eu consigo fazer isso, tá? E que é uma coisa que muitas vezes a própria farmácia, né, municipal poderia estar fazendo e na maior parte das vezes não faz, tá? Uma crítica aqui, né? Porque ela tem várias pessoas que vão pegar os medicamentos, né? Que poderia estar usando esse tempo que a pessoa fica esperando para pegar esse medicamento para passar informação. E no fim acaba não acontecendo isso. Tá? Mas na assistência farmacêutica, o medicamento, ele é a figura-chave, né, de toda essa parte de assistência farmacêutica. Por quê? Porque a gente precisa passar para a pessoa como que é feito o uso racional desse medicamento. Né? Às vezes a pessoa, ela tem que tomar o antibiótico 2 vezes ao dia nos horários certos. Né? Se é 10 horas da manhã, tem que ser às 10 horas da manhã. 10 horas da noite, vai às 10 horas da noite. Mas a pessoa, muitas vezes, né, ela não tem essa noção. Então, ela toma às 8 horas da manhã e depois ela vai tomar 11 horas da noite. Então, se é de 12 em 12, ela tem que respeitar o horário de 12 em 12. Por quê? Porque senão as bactérias, elas vão ficando cada vez mais fortes, mais resistentes àquele antibiótico, né? Elas conseguem se reproduzir mais. Então, a gente tomando no horário certinho, a chance de acontecer qualquer coisa acaba sendo menor. Tá? Então, a gente tem que sempre visar, né, com assistência farmacêutica, o uso racional do medicamento e tentar evitar também a automedicação. Quais as atividades da assistência farmacêutica? A assistência farmacêutica, ela trabalha com a parte de armazenamento, distribuição, a dispensação, tá? Na dispensação, a gente fala de cuidado farmacêutico. Por quê? Porque na dispensação eu consigo dar uma atenção maior para o cliente, tá? Que é onde a gente está em contato,
né, direto com o cliente ou com o paciente. Aí eu posso falar muitas coisas para ele, tá? Eu posso fazer um segmento farmacoterapêutico. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje em dia está bem comum a gente escutar consultório farmacêutico, tá? O que seria esse consultório farmacêutico? Esse consultório farmacêutico seria uma sala, né, dentro da farmácia, tá? Onde o farmacêutico, o técnico, ele recepcionaria uma pessoa, tá? Com uma receita na mão e ele tentaria passar, né, ele ia passar informações para aquela pessoa relacionadas a todos aqueles medicamentos que ela está utilizando, propondo horários melhores para essa pessoa estar tomando medicamento, para evitar interações entre esses medicamentos. Por que isso? Porque às vezes o próprio médico, para a pessoa, né, não esquecer, o que ela faz? O que ele faz? Ele coloca todos os medicamentos praticamente nos mesmos horários. E isso pode dar interações, a pessoa pode se sentir mal, e às vezes ela não sabe nem por que ela está se sentindo mal. Então, a gente trabalhando dessa forma, né, intercalando melhor os horários, a pessoa vai ter uma resposta melhor em relação àquele medicamento, o medicamento vai ser mais eficaz e a pessoa vai ter menos chance de ter efeitos colaterais ou reações adversas devido à junção desses vários medicamentos juntos, tá? Então, esse seria o segmento farmacoterapêutico. Por que, né, a gente fala segmento? Porque a gente vai seguir o paciente mesmo, tá? Uma vez por mês o paciente daí iria no consultório e a gente conversaria com ele, passaria as informações, tá? Ou então, uma vez a cada 6 meses, depende do tempo que ele voltaria no médico. E sempre que ele tivesse com uma receita nova, a gente teria que estar fazendo essa parte, tá? De orientação, né? De tentar intercalar esses medicamentos, e até mesmo alimentos. Porque um exemplo é o Marevan, tá? O Marevan, que é aquele antiagregante plaquetário. Por exemplo, uma pessoa que toma o Marevan não pode comer vegetais, tá? Verde escuro. Por exemplo, brócolis, rúcula, tá? Ela tem que evitar ao máximo esse tipo de alimentos. Por quê? Porque esses alimentos vão enriquecer, né? São alimentos ricos em ferro, tá? É só escutar falar, né? Anemia, né? Quem tem anemia, come bastante verdura verde, né? Que é rico em ferro e daí vai passar a anemia. Por que eles falam isso? Alimentos ricos em ferro, a tendência desses alimentos é deixar o sangue mais grosso, tá? Então, as pessoas que estão tomando esses antiagregantes lactários têm que ficar com o sangue mais fino. Então, por isso que não pode. Mas não pode consumir nada? Não, você pode. Tipo assim, uma vez por semana. Você quer comer brócolis? Você pode comer. Só que você não pode comer o que? Todos os dias. Tipo, almoço e janta, o brócolis, tá? Que daí vai fazer mal para a pessoa, né? Não vai ser legal, vai colocar a saúde da pessoa em risco, tá? Isso muitas vezes o médico fala, às vezes não, tá? E uma outra coisa, essa pessoa ela tem que fazer exames de sangue direto. Praticamente a cada 10 dias, essa pessoa tem que fazer exame de sangue. Para quê? Para ver como que tá esqueci agora o nome do exame. NRI, INR, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas é para ver como que está o sangue, né? Qual o nível de espessura que está o sangue. Porque o sangue não pode ficar também fino demais, porque se ele ficar fino demais, ele pode dar sangramento nasal, tá? Sangramento na boca, do nada. Né? O nariz da pessoa começa a sangrar, a boca sangra, ela faz fezes com sangue, tá? Por quê? Isso tudo pode indicar que tem alguma coisa de errado. Às vezes a pessoa está com uma hemorragia interna, tá? Então é bem crítico isso, tá? Então essa parte da dispensação no segmento farmacoterapêutico, a gente consegue falar tudo isso para a pessoa. Orientação farmacêutica, a gente consegue passar também,
tá? Algumas informações mais rápidas, né? Não é tão completo como o segmento farmacoterapêutico, mas a gente consegue passar algum tipo de orientação, tá? Para a pessoa meio rápido, né? Por exemplo, ela está tomando analgésico e anti-inflamatório. Falar para ela o quê? Intercalar os horários, não tomar os dois juntos, né? Por quê? Porque o analgésico tira a dor. O anti-inflamatório, além da inflamação, ele vai tirar a dor também. Então, às vezes, a pessoa não precisa nem tomar os dois, ela pode tomar só o anti-inflamatório. Tá com dor? Se tiver com muita dor, é bom tomar os dois, mas intercalando os horários, tá? Vamos supor, eu vou tomar às 10 horas da manhã e às 10 horas da noite. O outro eu posso tomar às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite, que daí já vai aliviando um pouco mais a dor da pessoa, tá? Então, isso tudo faz parte da orientação farmacêutica. Além disso, tem as ações educativas. Você pode fazer isso com o diabético, tá? Ai, mas o diabético adora comer doce. Então, o que você pode falar para ele? Então, se o senhor gosta de doce, não precisa ficar sem o doce, tá? Qual o doce que o senhor mais gosta? Ah, eu adoro paçoquinha, adoro pé de moleque. Então, o que o senhor faz? Não come às 10 horas da manhã uma paçoquinha, tá? Almoça, acabou de almoçar, come a paçoquinha. Por quê? Porque daí você tá com a comida, né, já no organismo, tá? Aí o pico glicêmico não vai ser muito alto, porque se você come o doce, o pico glicêmico, a glicemia vai lá pro alto e depois ela vai começar a baixar, tá? Aí se você come o doce depois do almoço, o que vai acontecer? Não vai ter esse pico glicêmico tão alto, que é prejudicial para a pessoa que está diabética. Quando dá esse pico glicêmico, a pessoa pode entrar em coma, né? Se a de glicose vai, por exemplo, a 400. Então, a gente vai fazer essas ações educativas, né? Não precisa tirar esse doce completamente, come depois do almoço, tá? Isso para quem quer fazer regime é a mesma coisa. Quer comer um doce, quer comer alguma coisa? Come depois do almoço ou depois do jantar, né? E nunca, tipo, às 10 horas da manhã, às 3 horas da tarde, que a pessoa tá com o estômago mais vazio. Que daí vai, né? Ter aquele pico, a pessoa vai engordar mais, né? E vai subir a glicose também, tá? Continuando o ciclo da assistência farmacêutica, nós temos a seleção de medicamentos, a programação, a produção e a aquisição desses medicamentos, que daí fecha o ciclo, tá, da assistência farmacêutica. Para a gente, as etapas, né, da assistência farmacêutica, agora, nessa parte de controle de estoque, que a gente quer falar mais sobre essa parte de controle de estoque, que acaba sendo mais importante para a gente, o que é? É a seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, dispensação e a farmacovigilância. Na verdade, a farmacovigilância mesmo, ela nem faz parte desse controle de estoque, tá? Por quê? Porque a farmacovigilância, lembra que a gente já viu, né, lá atrás, é para a gente verificar os efeitos colaterais, reações adversas de um medicamento e notificar a vigilância sanitária sobre esses efeitos colaterais e reações adversas, tá? Então, essa parte aqui da farmacovigilância, na verdade, a gente nem vai falar nessa parte do controle de estoque, tá? Porque foge um pouquinho do controle de estoque, faz parte da assistência farmacêutica. Mas essa parte que a gente está falando agora do controle de estoque, ela foge um pouquinho. Então, a gente não vai falar. A gente vai falar sobre o quê? Seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e o processo da dispensação de medicamentos na farmácia terapêutica, na assistência farmacêutica, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Mas daí eu vou deixar para a gente falar todo esse ciclo, tá? Todas as etapas da assistência farmacêutica amanhã. Porque daí a gente começa, né, da assistência farmacêutica e vai até o final da assistência farmacêutica, tá bom? Então, a nossa aula de amanhã, a gente continua a partir dessas etapas da assistência farmacêutica.